Filho do homem, diga o seguinte ao seu povo: onde acontecer a guerra contra um país, e seus moradores escolherem homem para servir, de vigia, se ouvir o avanço do inimigo, ele der o sinal de alarme, avisando o povo. Quem ouvir o sinal e não der importância será responsável pela sua própria morte, se for morto pelo inimigo. Apesar disso, Ezequiel, os israelitas andam dizendo: o Senhor não está sendo justo em seus julgamentos. Mas a triste verdade é que eles são os injustos, são eles os errados. Este volta a reivindicar a justiça do Senhor, insistindo uma vez mais na responsabilidade individual. Cada um é responsável por sua própria conduta e receberá uma justa recompensa por suas boas ou más ações. Veja Ezequiel 18, 1-32. Aleluia. A alma que peca morrerá. Algum tempo depois recebi uma mensagem do Senhor. Sete 40. Porque andam dizendo que em Israel os filhos pagam pelos pecados dos pais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, nenhum israelita voltará a citar essa frase tão popular. Todas as almas me pertencem, as almas dos pais, as almas dos filhos. A minha lei é a seguinte: cada pessoa será condenada pelo seu próprio pecado, e o castigo é a morte. Mas o homem justo que põe em prática a verdade e a justiça, esse não participa das festas imorais realizadas para adorar ídolos nos montes de Israel, não rouba mulher alheia, nem se deita com mulher no tempo da sua menstruação. Ele não explora outras pessoas, é paciente com quem lhe deve dinheiro, devolve os objetos deixados como garantia de pagamento da dívida quando os devedores precisam. Reparte sua comida com os pobres, suas roupas com quem anda coberto de farapos. Ele empresta seu dinheiro sem cobrar juros, afasta-se das coisas erradas. E não faz diferença entre rico e pobre, poderoso e humilde. Trata todos os homens com igual justiça. O homem assim que obedece às minhas leis é justo, de verdade, e sem dúvida alguma viverá. Se esse homem justo tiver um filho ladrão ou assassino, que fizer maldades, e seu pai evitou, deixar de lado sua obrigação de fazer o bem, adorando ídolos no alto dos montes, adulterando, explorando os fracos e os pobres, roubando, não devolvendo o que foi roubado como garantia, amando e adorando imagens de falsos deuses, cobrando juros altos quando empresta dinheiro. Por acaso esse homem viveria às custas da justiça de seu pai? De jeito nenhum. Morrerá por sua própria culpa. Mas esse homem pecador tiver um filho capaz de perceber a maldade de seu pai,
não cometer os mesmos pecados, não comer carne oferecida aos ídolos no alto dos montes, não fizer pedidos às imagens dos falsos deuses, não roubar a mulher alheia, não explorar seus semelhantes, não guardar consigo o que foi dado como garantia, não roubar, repartir sua comida e suas roupas com os necessitados, ajudar os pobres, não emprestar dinheiro a juros, enfim. Se ele cumprir a minha lei e obedecer meus mandamentos, não será castigado, pelo fato de seu pai ser um pecador desobediente. Ele viverá sem dúvida alguma. Ele viverá. Mas seu pai, por outro lado, que é ladrão, explorador, adúltero e perverso, será castigado, morrerá por causa dos seus pecados. Vocês podem até perguntar como é. O filho não é castigado pelos pecados do pai? É claro que não. Ele obedeceu os mandamentos, fez o que é certo e justo. Por isso, sem sombra de dúvida, viverá. Quem vive pecando é que será castigado com a morte. O filho não sofrerá as consequências dos pecados do pai. E o pai não pagará pelos pecados do filho. O justo será recompensado pela sua justiça, e o perverso será castigado pelos seus pecados. Apesar disso, se um homem pecador se arrepender dos pecados que cometeu e passar a obedecer os meus mandamentos, fazendo o que é certo e justo diante de mim, sem dúvida alguma viverá, não será morto pelos seus antigos pecados. O passado será esquecido com todas as suas desobediências e maldades. Ele receberá a vida como prêmio da sua justiça. Vocês imaginam que eu sinto alegria quando um perverso é castigado com a morte? Pergunta o Senhor Deus. Muito pelo contrário, a minha vontade é que ele abandone a sua vida de pecado e receba a vida eterna. Por outro lado, se uma pessoa que sempre viveu fazendo o que é certo, de uma hora para outra abandonar a justiça e se entregar ao pecado, fazendo as mesmas maldades que fazem os perversos, não conseguirá escapar ao castigo. Todas as coisas boas e justas que fez antes serão esquecidas, será castigada com a morte, porque escolheu seguir o caminho do pecado e pelas maldades que cometeu. Agora vocês vão reclamar: o Senhor não está sendo justo no seu julgamento. Pensem bem, israelitas. Quem está sendo injusto, eu ou vocês? Se o justo deixa de lado a justiça para viver no pecado e morre sem se arrepender disso, morrerá por causa do mal que cometeu. Se uma pessoa que via no pecado se arrepender, seus maldades e desobediências, e passar a praticar a justiça, não será castigada com a morte, receberá a vida como prêmio. Quem pensa na sua vida e se arrepende dos pecados que cometeu será perdoado e viverá, não será castigado com a morte. Apesar de ser uma coisa tão clara, os israelitas continuam reclamando. Senhor está sendo injusto no seu julgamento. Israelitas, vocês são os injustos, não eu. É por isso que vocês serão julgados. Eu mesmo julgarei cada um segundo as suas próprias ações. Promete o Senhor Deus.
Arrependam-se e abandonem seus pecados. Essa é a única maneira de escapar do castigo do pecado e da maldade. Joguem fora sua vida os pecados que vocês vêm cometendo. Há tanto tempo. Assim vocês ganharão um novo coração, um novo espírito. Para que morrer, para que ser condenado, povo de Israel? Eu não tenho o menor prazer em condenar a morte do pecador. Diz o Senhor Deus: arrependam-se, israelitas. Arrependam-se e vivam. Louvado seja o nome do Senhor. Seja Deus. Este célebre capítulo aqui sai em defesa da justiça divina. Versículo 29. Apesar disso ser uma coisa tão clara, os israelitas continuam reclamando. O Senhor está sendo injusto no seu julgamento. Israelitas, vocês são os injustos, não eu. Desenvolvendo com grande amplitude o tema da retribuição individual e não coletiva ou hereditária, cada um é responsável por sua própria conduta. Será julgado de acordo com suas boas ou más ações. Portanto, o justo verá, graças à sua retidão, o pecador morrerá por causa da sua injustiça. Como conclusão lógica deste princípio da mais estrita responsabilidade pessoal, o profeta dirige um premente chamado a conversão. 31 a 32. Louvado seja Deus. Joguem fora de sua vida os pecados que vocês vêm cometendo há tanto tempo. Assim vocês ganharão um novo coração e um novo espírito. Para que morrer? Para que ser condenado, povo de Israel? Não tenho o menor prazer em condenar à morte um pecador. Diz o Senhor Deus: arrependam-se, israelitas. Arrependam-se e vivam.